Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Só Jesus Cristo salva. Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós da Cristolândia Piratininga, nós temos presenciado ao longo de 11 anos a salvação de Jesus na vida dos nossos acolhidos. No início desse ano, nós tivemos uma história muito interessante. Um dos nossos acolhidos nos procurou e ele queria uma autorização, meus irmãos, para participar da formatura do seu filho. Outrora, nas drogas, não tinha relacionamento, não tinha comunicação, estava distante do seu filho. E Jesus proporcionou esse momento. Nós estávamos lá e foi um momento maravilhoso. Pudemos presenciar a alegria no rosto de ambos. Só Jesus pode proporcionar isso. Nós fomos contemplados, meus irmãos, com um laboratório de informática. E os nossos alunos estão se qualificando, aprendendo a participar dessa era de informatização. E por crer que só Jesus Cristo salva, nós temos falado para os nossos acolhidos desse amor. Um amor tão grandioso que deu sua vida por cada um de nós. Todos os dias nós temos compartilhado daquilo que Jesus Cristo tem feito na vida dos nossos acolhidos, na família dos nossos acolhidos. Lares são restaurados, famílias são restauradas. É maravilhoso ver o que Cristo tem feito na vida dos nossos acolhidos aqui na Cristolândia. Por isso nós vamos prosseguir avançando, falando do Evangelho e desse amor, que só Ele é o caminho, que só Ele é a verdade para aqueles que achavam-se perdidos. Deus os abençoe. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus e juntos podermos orar, nos unir a Deus em oração. Eu quero, antes de tudo, lembrar aqueles motivos de oração que nós temos que fazem parte da nossa agenda permanente. Eu quero lembrar, essa semana recebi uma mensagem logo na segunda-feira dizendo assim: pastor, eu não acredito que está acontecendo no Brasil. E eu não vou dizer se essa pessoa votou em um ou em outra pessoa, mas ela falava com respeito às eleições. E a minha palavra então foi: olha, todos nós aqui aprendemos que devemos votar com consciência, com liberdade, com responsabilidade e fazendo isso para a glória de Deus, tentando ser sal e luz, como Jesus disse que os seus discípulos seriam. E a minha orientação é aquela palavra que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, na qual ele deve orientar também a própria igreja, quando ele diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica e com toda piedade e dignidade. Então agora nós somos convocados a orar por aqueles que foram eleitos ou que serão eleitos ainda. Que saiba você, não importa se você é de esquerda, de direita ou de centro, o que você pensa a respeito da economia, que nós somos chamados a orar pelas autoridades, a interceder pelo nosso país, não abandoná-lo, não falar mal dele, mas clamar a Deus para que o liberte de tantos problemas que vão se arrastando por vezes por séculos. Esse é o nosso desafio. E eu quero lembrar sempre a você que as ONGs fazem trabalhos sociais maravilhosos,
que os partidos políticos eles encaminham direções, os seus acordos para tentar resolver as questões da sociedade, mas a única instituição, as únicas pessoas que podem orar a Deus somos nós. É a Igreja de Jesus Cristo. E essa é uma tarefa nossa. Essa é uma batalha na qual nós devemos nos envolver. Orar, como diz o apóstolo Paulo, pelos que exercem autoridade sobre nós. Nosso prefeito, governador, no poder executivo, os deputados, vereadores, senadores, no poder legislativo. Que a gente então tenha este compromisso de dobrar os joelhos pela nossa pátria, pela nossa nação, por esta terra que Ele nos deu, que Ele permitiu que nascêssemos e pudéssemos viver, para que ela seja melhor. Então, o meu desafio para você, o desafio, aliás, bíblico do apóstolo Paulo é que nós oremos, nós intercedamos, porque, como diz o sábio em Provérbios, só Deus pode mover o coração do rei. E Ele faz isso como Ele quer. Então vamos interceder, pedir para que Deus venha intervir e possa nos dar esta vida pacífica, tranquila, para podermos viver com toda piedade e dignidade. É um desafio que nós temos. Em segundo lugar, lembrar aquelas palavras do Tiago, quando ele diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, os líderes espirituais da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem humano como nós, mas ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a chuva produziu seus frutos. Eu quero lembrar daqueles que estão enfermos. E quando eu falo enfermos, existem várias dimensões nas quais nós podemos estar enfermos. Tenho insistido que a gente pense na nossa vida de uma maneira integral, como seres bio, psico, social e espiritual. Então, às vezes eu posso estar doente fisicamente e eu preciso de oração. Posso estar doente nas minhas emoções, na minha maneira de raciocinar e eu preciso de oração. Às vezes eu posso estar doente nas questões sociais, eu não me encaixo, eu estou à margem da sociedade e eu preciso de oração. Aquela oração que a gente faz assim para que Deus abra uma porta de emprego, é aquela oração que está preocupada com essa dimensão social do ser humano. Quando a gente está orando por um filho, por um neto, por um sobrinho que precisa entrar na faculdade, que precisa fazer um estágio, nós estamos pensando nessa situação, nessa dimensão social. Mas há também a doença espiritual. Quando nós oramos e pedimos para que alguém tenha os seus olhos desvendados, para que ele possa perceber a glória do Evangelho de Cristo, precisa ter um encontro que o salve definitivamente, ou precisa ter a clareza de que os seus caminhos o afastam de Deus. Nós oramos para que essa dimensão espiritual seja curada. Então eu quero pedir para você lembrar disso, que há pessoas enfermas na vida da nossa igreja, que precisam da nossa oração, para que Deus os sustente, para que Deus use todos os meios possíveis para trazer bênção sobre a vida, para que o Espírito Santo ministre paz ao coração do enfermo e também daqueles que são cuidadores da família. Nós precisamos orar para que Deus alcance tudo isso e faça uma obra maravilhosa, trazendo cura, trazendo saúde para a vida das pessoas. Eu quero te convocar então a orar exatamente nesses 2 sentidos. Um terceiro motivo que eu quero lembrar, nós terminamos recentemente as celebrações dos 59 anos da nossa igreja, você vai ver um pouco aí algumas imagens do que aconteceu. Eu quero lembrar você que nós estamos entrando num grande desafio. Nós vamos entrar no ano do jubileu, fazer uma série de ações que manifestem nossa gratidão a Deus, e a nossa gratidão é demonstrada na nossa entrega, na nossa dedicação que nós temos a Deus. Toda a nossa vida, todas as dimensões
daquilo que nós somos, dedicados de maneira especial a Deus. Então eu queria que você orasse pedindo a Deus, porque nós temos sonhos no coração, planos na cabeça e fé no olhar. É o que nós temos a oferecer a Deus e nós sabemos que quando nós nos dedicamos ao Senhor, Ele é honrado por isso e Ele vem se manifestar na nossa vida. Então eu quero convidar você a orar, continuar orando pelas questões políticas, pelas eleições do nosso país, por essas pessoas que foram já eleitas. Continue orando, intercedendo a Deus para que Ele venha intervir na vida daqueles que estão enfermos e em suas famílias, nos entes que estão próximos cuidando, e orando também pela vida da sua igreja, pela saúde da sua igreja, para que nós tenhamos essa capacidade de uma maneira especial, experimentar o poder de Deus na nossa vida e de uma maneira especial na vida da nossa igreja nesse período. Eu tenho tido aquele sentimento de falar, olha, nós queremos diante de Deus que 60 novos membros cheguem à nossa igreja quando estivermos comemorando 60 anos da nossa igreja. Desafio de cada um ganhar mais um, de cada um ser um instrumento de Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus querido, nós queremos de maneira muito especial te pedir pelos que foram eleitos, por aqueles que ainda o serão nesse próximo período, para que, ó Deus, o Senhor quebrante estes corações, para que eles tragam, ó Deus, consciência de que precisam servir a esta nação, que precisam servir ao povo, que eles estejam, ó Deus, dispostos, só pelo teu poder, a simplesmente entregar-se para servir ao próximo, para amar ao próximo. Ó Deus, realiza isso. O Senhor é poderoso para mover corações nesse sentido. Nós também te pedimos, ó Deus, nesta hora, coloca as mãos curadoras sobre aqueles que estão enfermos, ó Deus. Restaura-lhes a saúde, abre os olhos, ministra paz em seus corações. Usa, ó Deus, todos os meios para trazer saúde, para trazer a cura, ó Deus. Os medicamentos, os tratamentos, os profissionais que estarão cuidando de tudo isso, ó Deus, que em tudo isso se perceba a tua boa mão agindo em favor daqueles que o buscam. E por fim, ó Deus, nós te pedimos pela tua igreja, a tua noiva, o teu corpo, ó Deus, esta igreja batista do Parque, para que todos nós, em um só coração, uma só alma, uma só mente, possamos trabalhar para proclamar o teu evangelho, a graça que se tem em Cristo Jesus. Ó Deus, permite que nós tenhamos essa grande experiência contigo. Nós oramos no nome precioso e poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe, prepara o seu coração. Nós vamos meditar sobre essa graça que transborda para além de nós. Certo dia, às 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo para uma reunião de oração. No mesmo instante, um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para lá. Todos os dias, ele ficava sentado perto da porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que ali entravam. Quando ele viu que Pedro e João se dirigiam à entrada do templo, pediu uma esmola. Pedro, junto com João, olhou-o bem nos olhos e disse: "Olhe para nós." Ele olhou, na esperança de ganhar uns trocados. Pedro continuou: "Não tenho um centavo para dar a você, mas vou dar o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, comece a andar." Dito isso, segurou o mendigo pela mão direita e puxou-o. Num segundo, os pés e tornozelos do homem se firmaram. Ele deu um salto e começou a andar. O homem entrou no templo com eles, andando para todo lado, dançando e louvando a Deus. Todos os que estavam ali puderam vê-lo andando e louvando a Deus. Eles esfregaram os olhos, custando a acreditar no que viam, pois reconheceram imediatamente o aleijado que pedia esmolas perto da porta do templo. No dia seguinte foi convocada uma reunião em Jerusalém. Os governantes, líderes religiosos e mestres da lei judaica, o sacerdote principal Anás e os demais, Caifás, João, Alexandre, enfim, todos os que tinham alguma influência estavam lá. Eles puseram Pedro e João no meio da sala e os pressionaram. "Quem deu autoridade a vocês?
O que pretendem com isso? E naquela hora, cheio do Espírito Santo, Pedro respondeu: governantes e líderes do povo, se fomos trazidos a julgamento hoje por ajudar um homem doente, se estamos sendo investigados por causa dessa cura, vou ser bem claro com vocês. Não temos nada a esconder. Foi pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês mataram numa cruz e que Deus ressuscitou dos mortos. É pelo nome dele que este homem está na presença de vocês, saudável e curado. Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram, que agora é a principal. A salvação não vem por outro caminho. Nenhum outro nome foi ou será designado para a nossa salvação, somente o de Jesus. Eles chamaram de volta e os advertiram a não mais fazer menção ao nome de Jesus, nem ensinar em seu nome. Mas Pedro e João reagiram: decidam os senhores se é justo aos olhos de Deus ouvir a ele ou a vocês. Nós não temos dúvida. Não podemos nos calar a respeito do que vimos e ouvimos. Graça que é transbordante. Eu gostaria de pensar com você um pouquinho a respeito desta graça que extrapola a nossa vida e que alcança outras vidas. Quando o apóstolo Paulo pensa na graça, ele fala a respeito do pecado, ou em relação ao pecado, e ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é sempre maior, é sempre superior, não importa aonde o pecado tenha levado a humanidade ou aonde o pecado tenha levado a sua vida, a você, os atos que você cometeu, você tem na graça de Deus a possibilidade de restaurar, de ultrapassar as fraquezas, de vencer as limitações, de ter um novo começo na sua vida. Pense naqueles assaltantes, naqueles homens que estavam sendo crucificados ao lado de Jesus Cristo, cada um à direita e outro à esquerda. Aqueles homens reconhecem que estavam ali porque haviam realizado atos maus contra a sociedade e que estavam recebendo a paga pelos seus atos. Mas mesmo aqueles homens que mereciam aquela pena capital para aquela sociedade, eles encontraram em Jesus, ou lhes foi oferecido por Jesus, o perdão. Aquele que aceitou teve os seus muitos pecados, onde abundou o pecado em sua vida, superabundou a graça de Jesus sobre ele, de tal maneira que ali, próximo da morte, ele pôde vislumbrar o futuro, receber a promessa de Jesus de que a eternidade seria vivida na sua presença. O próprio apóstolo Paulo, quando fala a respeito de si mesmo, se descreve como um homem profundamente ruim. Lucas diz que ele só pensava em morte, era dominado por esse sentimento de morte. Ele mesmo descreve as suas ações como de um homem duro, mau, que votou pela morte de outras pessoas, que perseguiu ferozmente, como ele diz, os cristãos, mas é ele que vai falar exatamente, escreve desta maneira: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele falava da sua própria experiência, estendendo-a a toda a humanidade. É ele que descreve para Timóteo, quando já está próximo do fim da sua vida, que foi, apesar de ser insolente, perseguidor e blasfemo, ele foi alcançado pela graça de Deus de tal maneira que, inclusive, recebeu o privilégio de ser um apóstolo, de ser colocado no ministério de propagação do Evangelho. É assim então que esta graça que nos alcança transborda para além de nós e alcança outras pessoas. Quantas pessoas foram perdoados por Jesus, alcançaram o perdão dos pecados e também a salvação da doença, do endemoniamento, e que se transformaram propagadores. Você vai se lembrar de uma ocasião em que Jesus está passando e há um homem que é dominado por demônios e que as pessoas têm medo dele porque ele fica vagando nos cemitérios e as pessoas já tentaram segurá-lo, prendê-lo com grilhões, com correntes, ele quebra e ele é terrível, ele é um homem endemoniado. Mas Jesus chega na sua vida, liberta-o
dessa situação tão caótica, tão desumanizadora, que este homem é encontrado aos pés de Jesus, vestido em sã consciência. E é este homem que quer seguir a Jesus, que quer continuar entre os seus discípulos, acompanhando o Mestre, e Jesus diz assim: olha, volta para os seus, volta para a sua família, volta para a sua cidade, para a sua vizinhança e fala o que Deus te fez. Porque a graça que nos alcança é uma graça transbordante também nesse sentido. Ela envolve, ou ela é maior que o nosso pecado, ela transborda para além dos nossos pecados e nos leva a levá-la a outras pessoas. Somos motivados por isso. A graça que me alcançou, a graça que foi lá no fundo de mim, que perscrutou todos os meus caminhos, os recônditos da minha alma, é a graça que posso oferecer a outras pessoas. Se ela fez por mim, e a gente pode pensar dessa maneira: você não me conhece, você não sabe as sombras que existem dentro de mim, da minha alma, e se essa graça de Jesus alcançou-me lá nesse lugar, ela é suficiente, ela é operosa, ela transborda sobre a sua vida. É assim que você vai lembrar também do apóstolo Pedro. Lembra que Pedro e João estavam indo para o templo orar e chegou na porta, havia um homem que ficava ali já há muitos anos mendigando, pedindo esmolas, e Pedro e João então olham para ele e dizem assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. É assim que a graça que alcançou Pedro pode ser oferecida para este mendigo que está ali, e que essa graça que vai para além de Pedro. Eu falei: eu não tenho nada, o que me alcançou foi a graça, e o que eu vou oferecer a você é a graça de Jesus, o poder que há no nome precioso, poderoso de Jesus Cristo. Você vai se lembrar que Pedro e João foram questionados por causa disso, foram intimidados. Me impressiona profundamente a resposta que Pedro diz então: olha, julguem os senhores que estão querendo nos proibir de falar no nome de Jesus. Julguem os senhores o que é certo. Eu não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. E aí, esta experiência que alcançou Pedro. Você se lembra de Pedro? Como Pedro foi aquele discípulo, apóstolo ousado dentro do colégio apostólico, aquele que defendeu Jesus, aquele que afirmou categoricamente que jamais o abandonaria, ainda que todos o deixassem. Pedro jamais o abandonaria, e é Jesus que o alerta: Pedro, o diabo pediu para te cirandar, para peneirar você, para ver o que resta de você, aliás, de todos eles. Mas Jesus diz assim: eu orei por você, eu roguei para que a sua fé permaneça, seja firme e valha neste tempo de perseguição do inimigo, de opressão do inimigo. E Jesus afirma para Pedro: Pedro, você vai me negar, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E é este Pedro que cai nessa situação tão vexatória, tão humilhante. Eu que arrotava essa certeza, a minha firmeza, que estava tão seguro de mim, de que jamais abandonaria Jesus, fui alcançado pelo pecado da traição, de uma traição tão vergonhosa, tão descarada. Eu não conheço, eu nunca ouvi falar sobre esse homem. Vocês estão enganados a meu respeito. Essa é a situação de Pedro lá no fundo do poço. Aquela situação em que você fala: não quero encontrar fulano nunca mais. Eu tenho vergonha de estar na presença dele. Mas é a esse Pedro que Jesus volta depois de ressurreto para tratar especificamente com ele, para que Pedro seja alcançado por uma graça que é transbordante, que buscou a Pedro naquele momento mais profundo do seu pecado, da sua falhabilidade. E é assim que a graça, então, que alcançou Pedro, passa a ser agora a graça que ele anuncia, que transborda para além de si. Por isso ele fala para aquele mendigo: olha, eu não tenho prata nem ouro, essas coisas que você espera de mim eu não tenho, mas eu posso te dar algo que vai resolver a sua vida. O poder que há no nome de Jesus, o Nazareno,
aquele que foi ressurreto dos mortos, aquele que é ungido de Deus, o Rei dos Reis. É assim que a graça é transbordante. Eu queria que você pensasse nesse sentido. Recentemente nós pensamos assim: quem é Jesus para você? Como é que você explica Jesus? E eu lembro de ter citado o texto de Colossenses, quando o apóstolo Paulo começa a dizer que ele é a imagem, a expressa imagem do Deus invisível, aquele que congrega em si todas as coisas, aquele no qual nós somos salvos, aquele que é o princípio e primogênito da ressurreição dos mortos. E ele vai falando, descrevendo quem é Jesus. Assim, da mesma maneira, nós podemos e falamos de quem nós temos, com quem nós temos vivido. Se Paulo podia falar dessa graça que o alcançou, mesmo depois de ser perseguidor, blasfemo, insolente, e ele falava a respeito desta graça para as pessoas. Se Pedro, mesmo depois de ter negado veementemente a Jesus, é alcançado pela graça, então eles saem transbordando graça sobre as outras pessoas. Não importa o que você tenha feito, a graça transborda e extrapola a sua vida. Que coisa tremenda, que coisa preciosa que nós temos, que mensagem gloriosa nós temos a apresentar às outras pessoas. Uma graça que nos alcançou. Pare um pouco e pense. Pare um pouco e pense na sua vida. O que foi que Jesus fez em você? Aonde foi que a sua graça te alcançou? Qual é a realidade do fundo do seu coração? Qual é a realidade que só o nosso Deus conhece a seu respeito e que você sabe assim: olha, ainda bem que Deus é gracioso, ainda bem que Ele derrama sobre mim um favor que eu não mereço. Eu posso chegar diante dele e não ser recebido e não solicitar uma audiência por causa dos meus merecimentos. Eu posso ir a ele simplesmente falar: Senhor, seja gracioso comigo. Lembra daquele filho pródigo, ou a história daqueles dois irmãos, aquele filho mais novo que pediu sua herança, foi e gastou tudo dissolutamente, como diz a Bíblia, e quando ele cai em si, já lá no fundo do poço, junto com os porcos, já na situação mais humilhante que ele poderia chegar, então é que ele cai em si e volta para o pai dizendo assim: pai, eu já não sou digno de ser tratado como um filho teu. Eu não mereço, eu não tenho merecimentos. Eu vim aqui pedir que o Senhor me trate que o Senhor tenha misericórdia e me trate apenas como um empregado, um diarista que trabalha para o Senhor. E sabe o que acontece? O pai o abraça, o protege, o envolve com tudo de bom e do melhor que ele tem para oferecer ao filho, porque é assim que a graça alcança a gente. E é esta graça que nós falamos às outras pessoas, que nós oferecemos às outras pessoas, a mesma graça que nos alcançou. Eu quero desafiar você, nós estamos num tempo em que nós pensamos assim: Senhor, usa-nos para ganhar pessoas, para expressar esta graça a outras pessoas. Você já pensou nisso? Pense que coisa maravilhosa. Você ouvir alguém que está como este filho pródigo, no fundo do poço. Não sei mais o que fazer. Não sei para onde ir. Não posso voltar. E aí você fala assim: não existe graça, existe perdão. Pense que você pode encontrar alguém como o apóstolo Paulo, muito mal. Alguém que respira ameaças de morte, que tem pensamentos ruins, e você pode falar para ele: olha, existe graça, existe perdão para tudo isso, não importa a profundidade dos seus erros. Pense no apóstolo Pedro, também vivendo essa situação tão complicada de ter se decepcionado consigo mesmo. Eu sei que eu sou uma decepção. E você pode dizer assim: olha, existe graça para a sua vida. A graça que está em Cristo Jesus. E alguém pode perguntar: mas quem te garante? Como você me garante que esta graça pode me alcançar? Você diz assim: foi essa graça que me alcançou. Quando eu me arrependi e voltei para o Pai, Ele abriu seus braços e me recebeu. Quando eu havia negado, Ele veio atrás de mim e disse: você me ama? Quando eu estava perseguindo e matando pessoas que amavam a Jesus, Jesus apareceu para mim e disse assim: você vai ser um vaso nas minhas mãos. Que esta graça que te alcançou
transborde de você para as outras pessoas. Que esta graça que te alcançou seja o motivador para você oferecê-la a outras pessoas que estão tão necessitadas da graça de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nessa tarefa, que você possa ter esta experiência neste tempo, nesta semana. Que você, se Deus permitir, possa entrar em contato comigo e compartilhar. Pastor, o senhor não sabe. Eu compartilhei a graça de Jesus, eu ofereci essa graça. E essa graça alcançou a vida de alguém. Que Deus te abençoe e que você tenha essa maravilhosa experiência de proclamar essa graça que transborda, que te alcança e que sai de você para outras pessoas, alcançando outras pessoas também. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Preciso de ti. The sweetest words I know wouldn't be enough, and all the perfect notes wouldn't measure up. 'Cause you cast my sin to the ocean depths. My faults are as far as the east from the west. No record of wrongs are against me kept. Your merciful love takes the sting out of death. So how could I not sing with all you've done for me? How could I not bring a joyful melody like la da 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 da? A joyful melody like la da 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 da. A joyful melody. My cup overflows, the joy in my soul. You gave it to me when I needed it most. When I needed it most. Oh, you poured yourself out so I could be filled. So I'm living now in pursuit of your will. In pursuit of your will. 'Cause you cast my sin to the ocean depths. My faults are as far as the east from the west. No record of wrongs are against me kept. Your merciful love takes the sting out of death. So how could I not sing with all you've done for me? How could I not bring a joyful